Olá, tudo bem? Hoje estou aqui com ele, que é advogado, procurador do Estado de São Paulo e também fundador, coordenador do movimento Escola Sem Partido. Com vocês, Miguel Najib. Miguel Najib. Palmas, palmas. Obrigado pela sua presença. Valeu, Lucas. Vai ser muito legal o nosso papo, vai ser muito bacana. Muito bom. Gostei muito do convite. Que legal. A honra é toda nossa, então desde já fique antenado porque muita coisa vai rolar nessa nossa conversa. Miguel, o que é o movimento Escola Sem Partido e quais são seus projetos? Bom, o movimento Escola Sem Partido, ele surgiu há 12 anos já, em 2004, como reação a duas práticas ilegais, duas práticas inconstitucionais que se generalizaram, se disseminaram por todo o sistema educacional no Brasil. De um lado, a doutrinação política e ideológica em sala de aula. Essa prática é uma prática, como eu disse, ilegal, ilícita, inconstitucional, porque ela viola, em primeiro lugar, a liberdade de consciência e de crença do estudante, cuja presença em sala de aula é obrigatória. Então, quando um professor se aproveita da presença obrigatória dos seus alunos em sala de aula para promover as suas próprias ideias, as suas próprias preferências políticas, ideológicas e partidárias, ele está violando a liberdade de crença da sua audiência, ou seja, dos alunos. A liberdade de consciência e de crença. Porque a presença dos alunos em sala de aula é obrigatória. O aluno não pode sair da sala se ele não está gostando daquilo que do discurso do professor. Então, como ele é obrigado a escutar o professor, se o professor abusa dessa circunstância para promover as suas próprias ideias, ele estará violando a liberdade de consciência e de crença dos seus alunos. A outra prática contra a qual o nosso movimento ele foi criado é a usurpação do direito dos pais dos alunos sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Esse direito, embora não esteja na Constituição, ele está previsto num Tratado Internacional sobre Direitos Humanos assinado pelo Brasil. Então, ele tem força de lei no Brasil, esse tratado. É a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O artigo 12 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ele reconhece aos pais o direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Então, o que está acontecendo nas escolas? Muitas vezes, isso na verdade é uma política governamental, é uma política do governo federal, uma política dos governos estaduais e municipais, de muitos deles, de promover certas agendas morais dentro das escolas, usar a sala de aula, usar o sistema educacional para promover valores morais que se chocam muitas vezes com os valores da família. Né? Então vocês vejam, por exemplo, né, todo o combate que o governo faz contra o combate à homofobia. Muitas vezes o discurso dos professores, que é um discurso preparado pelas secretarias de educação, preparado nos materiais didáticos, ele se choca com valores morais das famílias. Quando o governo procura naturalizar o comportamento homossexual, por exemplo, dizer não há nada de errado com isso e tal, ele está promovendo um discurso que vai contra a orientação que muitas vezes a família pode querer dar aos seus filhos e tem direito de dar. Sabe que eu já passei por isso? Não quando mais novo, pequeno, mas na faculdade. Eu, que sou formado em publicidade e propaganda, fui obrigado, praticamente coagido, a fazer um trabalho sobre o movimento LGBT. Não entrando no mérito aqui se eu sou a favor ou contra, mas a minha estrutura na época, cristã, era totalmente contrária a essa propagação sobre os movimentos mais acirrados em relação aos gays, lésbicas, simpatizantes, etc. Então eu me senti um pouco incomodado e falei com o professor meu sobre isso. Eu recebi como resposta toda uma chacota. Isso é uma realidade pela qual uma infinidade de estudantes passam por essa situação. E realmente, por que que nós nos sentimos mal quando esse tipo de coisa acontece? Porque nós temos a intuição clara e nós percebemos que a nossa liberdade de crença, de consciência e de crença, está sendo violada. Isso é muito grave. Aliás, é tão grave, Lucas, isso é tão grave que a lei define como crime. Qualquer atentado à liberdade de consciência e de crença
é considerado crime pela legislação brasileira. Há uma lei de 1965, é a lei que define os crimes de abuso de autoridade. O artigo 3º dessa lei, a Lei 4.898 de 65, o artigo 3º dessa lei diz assim, algo assim, considera-se crime de abuso de autoridade qualquer atentado à liberdade de consciência e de crença. Portanto, um professor, quando ele se aproveita da audiência cativa dos alunos, da presença obrigatória dos alunos na sala de aula, para fazer isso que o seu professor fez, para obrigá-lo a expressar uma determinada convicção, ou então para ridicularizá-lo, para ridicularizar as suas crenças, ou para tentar impor as crenças dele, as crenças do professor a você, como se diz assim, fazer a cabeça do estudante, esse professor está cometendo, na verdade, um ilícito penal. Não é apenas um ilícito civil e um ilícito administrativo, é também um ilícito penal. Então é muito grave, os professores precisam saber, isso é fundamental, Lucas, os professores precisam saber que liberdade de ensinar, que está previsto na Constituição Federal, no artigo 206 da Constituição Federal, não se confunde com liberdade de expressão. Não existe liberdade de expressão no exercício estrito da atividade docente dentro da sala de aula, justamente porque o estudante é uma presença cativa, é uma audiência cativa do professor, não é? E mais um aspecto. O que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é a liberdade que nós temos de dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto. Isso é liberdade de expressão. É a liberdade que a gente exerce, por exemplo, no Facebook. Você diz qualquer coisa sobre qualquer assunto. Se o professor desfrutasse dessa liberdade em sala de aula, ele sequer poderia ser obrigado a transmitir aos alunos o conteúdo da sua disciplina. Ele poderia passar a aula inteira falando sobre qualquer assunto, falando sobre futebol, sobre novela, sobre cinema, literatura, o assunto que ele bem entendesse, porque isso é liberdade de expressão. O simples fato dele ser obrigado a transmitir um conteúdo aos seus alunos já significa, já demonstra que ele não tem liberdade de expressão, e sim liberdade de ensinar, que está previsto, repito, no artigo 206 da Constituição Federal. Miguel, não seria inevitável a influência do professor na vida do aluno, já que o estudante às vezes passa a maior parte do seu tempo na escola? Eu acho que pode ser inevitável e pode não ser. Vai depender muito do professor. Se é um professor que tem muita personalidade, é um professor carismático, é um bom professor, aquele professor que domina a matéria. Então isso pode realmente causar pode marcar a vida de um estudante, né? Ser um bom professor. Agora, o nosso projeto, na verdade, e o trabalho que é realizado pelo Escola Sem Partido, não tem propriamente nada a ver com a influência positiva ou negativa que um professor possa deixar na vida de um estudante. Não tem uma relação direta com isso. Na verdade, o nosso projeto ele é muito mais simples do que isso. O que a gente propõe? O que o movimento Escola Sem Partido defende? Ele não diz aquilo que um professor deve fazer em sala de aula. Ele não diz aquilo que o professor deve ensinar ou os temas dos quais o professor deve tratar em sala de aula. Ele apenas estabelece o seguinte: limites éticos e jurídicos para a ação docente do professor, para a atividade docente. Esses limites que o nosso movimento defende, esses limites éticos e jurídicos da atividade docente, são limites que já existem. Nós não estamos criando esses limites, nós só estamos querendo que eles sejam respeitados dentro da sala de aula. Eles existem porque eles decorrem da Constituição Federal. Eles decorrem basicamente de 3 princípios da Constituição. Em primeiro lugar, liberdade de consciência e de crença, como eu já mencionei. Em segundo lugar, o princípio da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. O Estado tem que ser neutro em relação a todas as correntes políticas, ideológicas e religiosas, né? Ele não pode nem favorecer, a máquina do Estado não pode ser usada para favorecer ou para prejudicar essas correntes que disputam o poder dentro da sociedade. E em terceiro lugar, o pluralismo de ideias no ambiente acadêmico, que também é um princípio constitucional. Os limites jurídicos da atividade docente
que o nosso movimento, o Movimento Escola Sem Partido, defende, decorrem desses princípios constitucionais. Muito bem, o que é que concretamente o Movimento Escola Sem Partido defende? Ele defende que em todas as salas de aula, do ensino fundamental, quer dizer, do primeiro ao 9º ano, e do ensino médio, sejam afixados cartazes com os deveres do professor. O que é que está escrito nesses cartazes? Eu vou ler para você aqui. Perfeito. São 6 deveres. O primeiro dever diz assim: o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, eu mencionei presença obrigatória dos alunos em sala de aula, para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Segundo dever, o professor não favorecerá e não prejudicará os alunos em razão das suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas ou da falta delas. Terceiro, o professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Quarto, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Quinto, o professor respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação moral, religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. E sexto, o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de terceiros dentro da sala de aula. Um professor que respeite esses princípios, esses deveres, estará agindo em conformidade com a Constituição Federal. Se ele vai influenciar ou não vai influenciar os seus alunos, isso é uma outra questão. Porque ele pode influenciar, inclusive desrespeitando esses direitos, violando a liberdade dos alunos. Como, por exemplo, um professor que, ao longo da sua atividade profissional, transmita aos alunos maus exemplos de comportamento. Os alunos, em geral, são influenciados pelos exemplos dos professores. Então, você imagine, né? Um exemplo de influência negativa que o professor exerce sobre os seus alunos. Um professor que está formando professores. Se esse professor abusa da sua autoridade para tentar fazer a cabeça dos seus alunos, é muito provável que os seus alunos, que serão futuros professores, venham a fazer isso também com os seus respectivos alunos, quando eles estiverem ensinando. Então, esses alunos serão influenciados por esses professores, mas influenciados de maneira negativa, ou seja, por um mau exemplo do seu professor. E hoje, na verdade, tudo isso rola muito solto, então, porque há a Constituição e, na verdade, a gente não tem os nossos docentes seguindo estritamente o que já está lá. Claro, o que acontece, Lucas, é o seguinte: existe uma completa ignorância em relação aos limites éticos e jurídicos da atividade docente. E por que é que existe essa ignorância nos meios acadêmicos? Veja só a gravidade do que eu vou lhe dizer. Não existe nos cursos de formação de professores, nas universidades, nos cursos de formação de professores, uma disciplina obrigatória de ética do magistério. Então os alunos, os futuros professores, saem da faculdade sem ter tido uma cadeira obrigatória, uma disciplina obrigatória de ética do magistério. Então eles não conhecem os limites éticos e jurídicos da sua própria atividade profissional. Veja só que todas as atividades profissionais, todas as profissões têm os seus limites. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, não pode usar o seu cargo, quando ele está ali no pleno do Supremo, no plenário, para fazer um discurso político a favor ou contra um determinado partido, a favor ou contra um determinado político. Não é verdade? Por que é que se um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula do Poder Judiciário da nação, se ele não tem liberdade para dizer o que pensa, enquanto ele está no plenário do Supremo Tribunal Federal, por que um professor terá essa liberdade no segredo da sala de aula? Professor que fica diariamente com crianças, adolescentes. Mas é muito mais grave, porque ele se dirige a uma audiência, ele se dirige a indivíduos vulneráveis. Miguel, comumente você recebe alguma ligação de algum pai, alguma mãe, falando sobre algum abuso em relação aos filhos em sala de aula? Olha, tem sido cada vez mais comum. Quanto mais gente conhece o trabalho do Escola Sem Partido,
mais pais e mães, e mesmo estudantes, recorrem, né, à nossa página no Facebook e também ao nosso site para se queixar, para denunciar esses abusos, né? Recentemente, por exemplo, na nossa página do Facebook, eu quero até ler uma coisa que a mãe de uma aluna mandou uma postagem para a gente, e eu fiquei muito impressionado. Veja só o que disse a mãe dessa aluna. Eu vou ler aqui. Uma aluna de 10 anos de idade, ela disse assim: na época da reeleição, agora em 2014, a filha dela fazia o 3º ano, e contou que a professora disse que quem não votava na Dilma era imbecil. E aí, abre aspas, ela disse assim: mamãe, eu fiquei com vontade de chorar e dizer que você não é imbecil, mas tive medo da professora brigar comigo. Gente, que absurdo. Vejam o tipo de... realmente, a covardia desse ato que muitos professores praticam, de maneira assim, quase que automática. Eles não param para pensar sobre o que estão fazendo. Eles colocam a sua paixão política e os seus compromissos, talvez partidários, ideológicos e tal, acima do respeito pelos seus alunos. Isso é muito grave o que está acontecendo. A doutrinação não é apenas uma prática ilícita, é uma prática antiética e covarde. Porque realmente o professor se aproveitar da posição de poder que ele tem sobre os alunos para fazer esse tipo de coisa, não é? Com uma menina de 10 anos? Uma menina de 10 anos de idade. É uma covardia isso. Absurdo. Isso ocorre mais com jovens dentro dessa faixa, dos 5 aos 10, 5 até 10 anos, ou acontece mais na adolescência? Não, acontece o tempo inteiro. Acontece na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e na universidade. O problema é que o aluno vai se acostumando com isso e vai ficando, de certo modo, ele está tão acostumado a ser... a ter a sua liberdade cerceada, a sua liberdade de consciência e de crença cerceada, ele acaba se acostumando com esse tipo de abuso, entendeu? E muitos alunos, por incrível que pareça, ainda defendem o direito do professor de fazer esse tipo de cometer esse tipo de abuso. Realmente são estudantes que se comportam como se fossem zumbis. Há uma certa lavagem cerebral. Lavagem cerebral total. É uma questão cultural brasileira. Com certeza. Primeiro é um abuso emocional sobre o estudante. O professor se aproveita dessa vulnerabilidade psíquica, emocional, intelectual. E aí o estudante fica naturalmente refém, se torna um refém do professor, né? É muito grave essa situação e é necessário que as autoridades, sobretudo o Ministério Público, que tem se omitido, Lucas, de maneira assim, inaceitável. A omissão do Ministério Público sobre a respeito dessas questões é quase que um crime o que o Ministério Público está fazendo, se omitindo dessa maneira em relação a um problema tão grave como a doutrinação política e ideológica nas escolas. O objetivo do projeto também é proteger a família tradicional? A família tradicional e a família não tradicional também. O nosso projeto, quando ele repete aquilo que está previsto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, eu vou repetir: os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Ao repetir esta regra da Convenção Americana, o nosso projeto ele está tentando resguardar um direito que pertence a todas as famílias, não importa se elas são tradicionais ou não tradicionais. Qualquer família, pense ela como pensar, tenha ela os valores que tiver, qualquer família tem o direito de transmitir esses valores aos seus filhos, pouco importa que valores sejam esses. Então uma família católica tem direito de criar os seus filhos de acordo com as crenças e os valores da religião católica e do cristianismo. Da mesma forma, uma família evangélica. Um casal, por exemplo, um casal de homossexuais tem direito de criar os seus filhos de acordo com as suas próprias crenças. Uma família muçulmana, idem. Esse é um direito humano das famílias. Então, o que o nosso projeto quer é apenas o seguinte: que o Estado não se intrometa
aonde ele não deve se intrometer, que é na intimidade das famílias. O nosso projeto não propõe nenhum tipo de valor que prevaleça sobre o sistema educacional, exceto esse, de que a autoridade dos pais deve preponderar sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Uma frase que resume bem a essência do nosso projeto em relação a essa questão, Lucas, é a seguinte: meus filhos, minhas regras. Não interessa que regras são essas. Cada família tem direito de dizer para os seus filhos, de definir que educação religiosa e moral os seus filhos vão receber. Isso está previsto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O nosso projeto quer apenas que esse direito das famílias seja respeitado. Qual lado da banda tem se incomodado mais? O lado da esquerda ou o lado da direita? Bem, é natural que o lado que está lucrando mais com a doutrinação se sinta mais atingido pelo nosso projeto, né? Quem está lucrando com a doutrinação nas escolas hoje? Indiscutivelmente é a esquerda. Indiscutivelmente. A imensa maioria dos professores hoje puxa a brasa para a sardinha da esquerda. Essa é uma realidade, é um fato absolutamente notório, ninguém questiona isso, né? Mas há professores de direita que também usam a sala de aula para promover a doutrinação. E engraçado, há professores também religiosos que fazem isso. Essas pessoas que estão habituadas a usar a sala de aula, seja para promover ideias de esquerda, de direita ou até as suas crenças religiosas, estão incomodadas com o nosso projeto. Então, isso mostra, Lucas, uma característica do nosso projeto, que é a seguinte: ele é 100% sem partido. Ele é absolutamente neutro do ponto de vista político e ideológico, ou melhor, ele não é neutro do ponto de vista ideológico por uma razão muito simples, porque a Constituição Federal não é neutra. A Constituição Federal, ela fez escolhas ideológicas muito claras. Quando ela chega e diz a liberdade de consciência e de crença é inviolável, isso é uma escolha ideológica da Constituição Federal. Mas o Constituinte, quem escreveu a Constituição Federal, tinha direito de fazer isso, porque ele é o órgão máximo da soberania popular. Então o Brasil, se o Brasil é hoje uma democracia, isso acontece por força de uma escolha ideológica, porque podia ser uma ditadura, podia ser um Estado totalitário, e seria também uma escolha ideológica. Então o nosso projeto Escola Sem Partido, ele é 100% sem partido, sim, mas ele não é não ideológico nessa acepção, porque ele defende a eficácia máxima da Constituição Federal, que é um documento ideológico. E graças a esse documento ideológico, o Brasil é uma democracia. Então o que nós queremos é democracia, o que nós queremos é Estado de Direito, dentro da sala de aula. Quem está perdendo com isso são os adversários do Estado de Direito, são os adversários, os inimigos da democracia. Os inimigos da família é que estão perdendo com o nosso projeto. E é por isso que eles não aceitam o nosso projeto. Miguel, muitíssimo obrigado pela sua presença, desde já. E vamos agora para o nosso super bate-bola. Preparado? Preparado, vamos lá. Escola. Sem partido. Doutrinação. Uma prática ilícita. Partido. Sem partido. Constituição. Tem que valer dentro da sala de aula. Brasil. Eu acredito no Brasil. Para essa câmera agora, esperança. Eu tenho muita esperança que o Brasil vai reencontrar o caminho da civilização. E isso passa pela restauração da missão da escola. Escola é para transmitir conhecimento, é para disseminar a ciência e não para fazer política baixa, política partidária. Eu acho que a escola precisa reencontrar o seu caminho e vai reencontrar através do nosso projeto de lei, do Escola Sem Partido. Docente. Tem que ser honesto, tem que respeitar a liberdade do estudante e estudar muito. Polêmica. O projeto Escola Sem Partido é injustamente polêmico, não deveria ser polêmico. Deveria ser um consenso, mas infelizmente, graças às pessoas que lucram com a doutrinação, tem havido uma polêmica a respeito de um assunto que não deveria absolutamente ser polêmico.
futuro? A Deus pertence. Excelente. Palmas, palmas. Muito boa essa entrevista. Miguel, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi muito bacana contar com todos os seus dizeres aqui. Foi muito bacana poder conhecer mais de perto a Escola Sem Partido. Então, você do outro lado, por favor, procure saber mais sobre esse projeto tão interessante que prima justamente pelo que é reto, que é correto em relação aos professores, em relação à doutrinação, em relação aos pais, em relação à família. Então vale a pena dar uma conferida assim no site www.escolasempartido.org e www.programaescolasempartido.org. Muito bom. Quem quiser falar com o Miguel Najib, Facebook Escola Sem Partido Oficial. Muito bacana. Mais algum contato? Não, é isso aí. É só isso. Só isso? Então tá bom. Vamos então finalizando mais este programa. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Fique antenado aqui no Facebook ou no YouTube, não sei. Hoje em dia, para cada momento inventa um canal diferente. Então, compartilhe este vídeo e vamos que vamos. Até então o nosso próximo encontro. Obrigado pela sua participação. Um abraço. Tchau, tchau.